pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez pra gente continuar conversando sobre crescimento e desenvolvimento. Edição especial do café, aniversário do nosso pai. Eu vim aqui no Goiás para dar um cheiro nele e a gente fez questão de gravar o café junto. E a gente vai falar sobre a segunda chave de como reescrever a sua história. E a importância dela. Olha só, a importância de viver com bastante tensão. Com intenção extraordinária. Mas antes disso, antes de matar a sua curiosidade, se inscreve aqui no canal. Dá um like. Compartilha com quem você acredita que precisa de muita intenção, com bastante tensão. Vem com a gente e solta a vinheta. E aí, pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez pra gente continuar conversando e falando sobre crescimento e desenvolvimento. Esse vídeo é um vídeo super especial, a gente tá aqui juntinho. Hoje é aniversário do velho, do meu pai, eu vim aqui no Goiás para dar um cheiro nele, aproveitei essa oportunidade pra gente gravar junto. Não sei se vocês perceberam, mas eu, no meu Instagram, Marcela Cássio, Cláudia no Instagram dela, Cláudia Cássio, a gente transformou num Instagram de conteúdos e a gente está conseguindo falar a mesma língua. E isso está sendo muito bacana. E estar aqui reunido hoje está sendo muito especial para a gente falar. Então a gente fala sobre a segunda chave. De como reescrever a sua história. E a importância de reescrever a sua história. A segunda chave é tensão. Preste atenção na tensão. Perceba a tensão. E a tensão, nada mais é que algo que te... é como se fosse um peso, algo que tensiona mesmo, né? Lembra como a Bíblia fala assim, vou falar de Bíblia, porque eu amo a Bíblia. Então a Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é isso? Você percebe uma tensão. Qual é a tensão? Eu sei que no mundo eu tenho aflições, eu tenho problemas, eu tenho sobrecarga, mas, olha só, eu sei também que Cristo venceu o mundo e porque ele venceu o mundo, eu também o venci, né? Então, tensão é essa carga que está sobre a gente, mas a gente precisa ter essa certeza que também nos impulsiona para cima. Show de bola. Olha só que interessantíssimo isso que Cláudia está falando. Tensão é justamente isso, é uma carga, é um peso, certo? É como se fosse a gravidade, é o que nos mantém aqui na Terra. E aí, um fardo, e Deus também fala sobre isso, sobre o meu jugo é leve e suave, e o meu fardo não tem peso, certo? Então, o que a gente precisa entender é isso, que quando Jesus Cristo diz, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, ele não quer dizer que vai ser fácil, ele quer dizer que vai ser desafiador, mas porém com ele tem vitória. É isso que ele está dizendo, nada mais, nada menos que isso. Uma segunda coisa, além disso que Cláudia está falando, a segunda coisa que Deus diz também é que eu não te darei tensão, não te darei tentação, não te darei peso maior do que aquele que você pode carregar. Isso é muito impressionante, isso é muito fantástico. Por que isso é muito impressionante, isso é muito fantástico? Seria assim, a tensão seria algo que te empurra para baixo. Por exemplo, quando você está passando por alguma limitação, algum problema, alguma coisa, você sente, é o deserto, você sente como se algo estivesse te empurrando sempre para baixo. Essa é a tensão, né? Os problemas da nossa vida, o dia a dia, as situações que nos afligem. Essa é a tensão. E a Bíblia diz que a gente vai passar por isso, mas que não é pesado a ponto da gente não conseguir carregar. Tudo que a gente passa na vida, a gente consegue superar. Exatamente. Se a gente não consegue superar, a gente não passa porque Deus não nos dá.
E a atenção nada mais é do que aquilo que a gente verdadeiramente precisa para transformar, para mudar. Para a gente transformar tensão em intenção. E intenção com C cedilha e intenção com S. Como assim intenção com C cedilha e intenção com S? Intenção com S é força contrária. Sabe quando a gente está sendo esmagado pelos nossos problemas, pelas adversidades, e a gente faz uma... E quando a gente desiste, o que acontece? Desmorona. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente intenciona, a gente faz força contrária, entendeu? E é exatamente isso que nós precisamos para gerar elasticidade, para a gente conseguir se transformar. Fantástico, veio um insight para mim, é como o elástico mesmo, né? Você tensiona ele, Exatamente. né? Para que ele chega numa tensão que é a maior que ele consegue, para quando você soltar, o que você vai lançar vai ao ponto que você gostaria que fosse, que é o seu objetivo, Joia, né? é Então você tensiona para que ele tenha uma tensão, né, uma tensão, e aí ele com a intenção ele retorna, a intenção com essa ele retorna a força contrária para atingir a sua intenção com C cedilha. Exatamente. E intenção com C cedilha nada mais é do que propósito, do que objetivo. E olha só, eu só consigo transformar tensão em intenção se eu tiver em intenção com S, se eu tiver intenção com C cedilha, se eu tiver propósito. É aquilo que a gente falou ontem com vocês. Quando eu não tenho um propósito, não adianta gestão de tempo, não adianta treinamento de eu ser o protagonista da minha vida, não adianta eu ter gestão financeira se eu não tenho uma gestão de propósito. Então, intenção com C cedilha, propósito, transforma em intenção para você ir contrapor com a sua tensão. Olha que doideira isso, para você conseguir reescrever a sua história. E é interessante porque assim, você só consegue formular essa intenção se você sabe exatamente qual é a sua tensão, né? Qual é o problema que você está passando verdadeiramente. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o problema é, sei lá, uma situação pequena na nossa vida e a gente não entende que na verdade é uma mudança interna que a gente precisa fazer. E aí você começa a contra-atacar pessoas ao invés de mudar atitudes, né? Então é importante você saber qual verdadeiramente é a intenção da sua vida para que você tenha uma intenção correta, né, oposta, para verdadeiramente chegar à sua... E aí você consegue estar afinado. Você consegue estar afinado a tensão com a intenção, e aí você consegue estar ali harmonioso. Como é que funciona essa questão da afinação? É como a questão do próprio instrumento musical. Eu toco teclado, né, gente? E aí o que acontece? Se você toca o teclado com uma música, eu toco teclado, o que acontece? Se você tocar uma música com ele desafinado, com a tensão errada, porque o teclado nada mais é, o teclado, o piano, o violino, nada mais é do que cordas tensionadas. Então, o que acontece? Se a tensão estiver errada, você não consegue tocar uma música afinada, a pessoa não consegue escutar. Então, a tensão precisa estar, a intenção, perdão, com essa tem que estar igual com a tensão para que ela fique em harmonia, ok? Porque se a tensão tiver maior do que a intenção, aí fica desafinado o instrumento. Assim eu imagino aqui, por exemplo, a tensão está maior do que a intenção. O que acontece? Afunda. E aí, se a intenção tiver maior que a tensão, o que acontece? Dá um salto maior. Dá desequilíbrio. Exatamente. Entendi. Então, ela precisa estar igual. É a certeza de que eu vou vencer, entendeu? E passar pela luta. Se eu tenho que passar por essa luta, eu vou passar. Porque quando eu começo a achar que eu não devo, eu não mereço, que isso não é pra mim, e aí eu começo não, dá pra outra pessoa passar por esse fardo e não quero passar por esse caminho, aí o que acontece? Eu não saio da fase. Eu não vou para o próximo passo, porque eu ainda não aprendi o que eu preciso aprender. Porque como a gente falou nos outros vídeos também, a tensão, a luta, né, é para quê? Para que haja mudança na nossa vida, transformação em alguma coisa que a gente precisa. E vale lembrar que o principal é o
propósito, Legal. que é a intenção com C cedilha. Joia. Esse é o Pessoal, principal. em sabendo disso, qual será a sua verdadeira intenção a partir de agora? Grande abraço. Fica ligado.